seria importante aqui nesse debate, nessa conversa, seria trazer um pouco o paralelo do Rio de Janeiro, especificamente da favela, e a Maré dentro dessa centralidade das favelas no Rio de Janeiro, né? E é uma região que já tinha uma formação anterior, desde a década de 40, muito em função de como a cidade foi crescendo, de como ela foi se formando, e as favelas um pouco fruto dessa própria formação da cidade do Rio de Janeiro. Então, pensar como as políticas habitacionais, como, né, as políticas públicas de urbanização, elas criaram uma segregação na cidade, e as favelas é um pouco fruto desse processo. E a Maré não foge disso, porque é uma favela onde a gente, até a década de 80, eram 6 favelas, depois algumas favelas que se formam a partir dessa relação com o poder público, até a década agora, né, que nós vivemos, que a Maré se tornou o maior conjunto de favelas, são 16 favelas, e dessas 16, 9 foram construídas pelo Estado, né? Então, eu diria assim, que essa primeira fase, a gente tem um elemento muito importante, que foram as lutas das associações de moradores, das organizações de base comunitárias, que é algo, aliás, muito forte, né? Mas a gente vê ainda muito presente no Rio de Janeiro essas organizações que, por conta do processo da década de 90 e 2000, do aumento dos grupos armados, né, da criminalidade, de determinados tipos de violência, essas organizações foram, sim, criminalizadas, e elas, sim, foram contaminadas, cooptadas por esse processo, mas ainda é um elemento muito importante na Maré, por exemplo, onde a gente tem um fórum de 16 associações de moradores que se reúnem em torno de uma ideia da Maré que nós queremos. É uma região, até a década de 90, que não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha esgoto. Ao mesmo tempo, uma região muito central na cidade do Rio, ao lado do Aeroporto Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Refletindo sobre essas conquistas que aconteceram historicamente ali, a gente foi percebendo que o fato de conquistar a escola, ou conquistar o esgoto, ou conquistar a água potável, né, água encanada, isso necessariamente não significou uma melhoria de qualidade de vida. Como país, a gente certamente avançou bastante em muitas agendas muito básicas, mas isso necessariamente não significou a conquista real do direito que essas pessoas e essas populações historicamente têm. E aí eu acho que talvez tenha a ver de pensar como isso, por exemplo, é uma questão no enfrentamento da desigualdade. 97% das crianças estão no ensino fundamental, elas têm escola. Mas a gente isso é lugar comum dizer que essas escolas não têm qualidade, de que a educação não melhorou, porque quando você vai medir isso, por que isso é questionável? Porque, na verdade, eu entendo que tem outras questões em torno da questão da escola que não estão colocadas, e que isso vai gerar, obviamente, essa ideia de que o direito à educação não se efetiva. O acesso apenas não efetiva o direito à educação. A gente, como periferia ou como favela, avançou bastante. Se a gente olhar a Maré, é uma região onde a presença do poder público ela é muito forte. Hoje, a gente tem 44 escolas de ensino fundamental, a gente tem 11 clínicas da família, a gente é uma região administrativa, então tem a presença da prefeitura, tem um centro de defesa da cidadania ligado ao governo do Estado, a gente tem alguns equipamentos de cultura, mas, quando a gente vai olhar o IDH, quando a gente vai olhar a desigualdade, a gente percebe que não mudou o fato da gente ter conquistado e ter esses serviços instalados dentro da Maré.